Cresci com uma mãe narcisista e acho que nunca vou conseguir me afastar dela. Mano, tem hora que eu paro e penso, se eu tivesse nascido em outra família, minha vida ia ser completamente diferente. Tipo, não tô falando que passei fome ou que faltou casa pra morar, essas coisas básicas até que minha mãe sempre deu. Mas sabe quando a pessoa te sufoca tanto que parece que você não tem espaço nem pra respirar? Pois é, essa é minha vida com ela. Pra galera de fora, minha mãe é aquela mulher toda simpática, cheia de papo, sorriso pronto, quase uma atriz, sabe? Todo mundo acha que ela é um amor de pessoa, mas só quem vive debaixo do mesmo teto entende. Pra mim, viver com ela é tipo tá sempre numa prisão invisível. Você pode até andar, mas a corrente tá lá te puxando de volta. Desde moleca, tudo na minha vida tinha que girar em torno dela. Qualquer coisinha boa que eu conseguia, ela se apropriava. Olha como eu eduquei bem minha filha. Olha o que eu consegui através dela. Até quando eu errava, adivinha? Virava sobre ela também. Eu sofro, eu me sacrifico. Olha como ela me faz passar vergonha. Eu cresci achando que isso era normal, que era amor de mãe. Mas depois que comecei a pensar com a minha própria cabeça, percebi que tinha algo muito errado. Tipo, não é cuidar, é querer me controlar. Quando fiz 18, tive a chance de ir embora da cidade e estudar fora. Mano, era o meu sonho. E o que ela fez? Se jogou num drama. Você quer me abandonar? Se eu ficar doente vai ser culpa sua, ninguém liga pra mim, até inventar história pra parente dizendo que eu queria largar ela sozinha. Resultado, eu fiquei. Cedi, e até hoje fico me perguntando quantos sonhos eu deixei morrer naquele momento. Aí beleza, passou um tempo. E qual foi a nova pira dela? Virar avó. Sim, sério. Minha mãe decidiu que a missão dela na Terra era me encher o saco até eu dar um neto pra ela. No começo eu até ria, achava que era só zoeira. Mas não, mano. Era real. Um projeto. Ela começou a aparecer no meu trabalho sem avisar, inventando desculpa, só pra me constranger. Já me fez quase perder emprego com essas maluquices. Sem contar que teve dia que ela simplesmente levou uns caras aleatórios pra dentro de casa, tipo, olha filha, fulano é gente boa, ia ser um bom pai pros meus netos. Eu juro que não sabia se ria ou se chorava. E tudo vinha com aquele olhar dela, sabe? O famoso sua vida não é sua, é minha. Cara, é sufocante. Eu só tenho 19 anos, ainda tô tentando entender quem eu sou, o que eu quero. Mas com a minha mãe por perto, parece que qualquer passo que eu dou tem que passar pelo filtro dela. E se eu tento bater de frente, ela vira coitadinha, a vítima, faz todo mundo achar que eu sou a filha ingrata. Sério, às vezes eu sinto que tô presa num looping sem fim. Porque não importa o que eu faça, no fim é sempre do jeito dela. Se eu já achava que minha mãe era sufocante, eu não tinha visto nada ainda. Depois que ela entrou nessa de querer neto a qualquer custo, parece que a vida dela virou só isso. Cê acredita que ela já foi até no meu trabalho só pra causar? Tipo, no meio do expediente, lá vem ela com uma desculpinha qualquer. Uma vez, entrou na loja fingindo que tinha ido comprar um negócio, mas começou a puxar assunto com minha chefe. E adivinha o que ela falou? Ah, tomara que minha filha não demore pra casar, eu quero logo carregar meu netinho por aí. Velho, eu quase derreti de vergonha. Minha chefe riu, mas depois me chamou na sala e soltou. Olha, a gente não pode ter visitas no meio do expediente. E eu com aquela cara de tacho, tentando explicar que não era culpa minha. Cara, ela faz de tudo pra me ferrar e depois age como se fosse cuidar de mim. E os homens aleatórios? Meu Deus! Minha casa virou praticamente Tinder da minha mãe. Ela traz os caras, sem pedir minha opinião, e ainda solta. Dá uma chance, filha, esse aqui é trabalhador, tem futuro. E eu pensando, mãe, eu não quero um namorado, muito menos um filho agora, será que você não entende? Mas não, ela não entende. Ou finge que não. Porque na cabeça dela, eu sou tipo uma incubadora que precisa funcionar logo. E não para por aí. Teve uma vez que eu tava quase conseguindo uma chance de sair daqui. Uma amiga minha ia dividir apartamento comigo em outra cidade, já tava tudo certo. A gente ia começar faculdade juntas, dividir as contas. Finalmente ter independência. Cara, era a minha chance de respirar. E o que a minha mãe fez? Ligou pra família da minha amiga, inventando que eu era irresponsável, que eu ia atrapalhar a filha deles, que não dava pra confiar em mim. Resultado, o pai da minha amiga cortou o plano na hora. Ela veio me pedir desculpa chorando, e eu só pensava, essa é minha mãe. Eu fico me perguntando, sério, o que ela ganha com isso? Porque não é amor. Amar não é prender, não é destruir os sonhos da própria filha só pra satisfazer uma vontade doentia. Amar não é transformar a vida da gente num jogo em que só ela pode vencer.
Mas sabe quando você tá tão acostumada a esse ciclo que começa a achar que talvez seja isso mesmo? Que talvez você nunca vai escapar? É assim que eu me sinto. Só que esses dias, mano, eu descobri algo que me deixou sem chão. Algo que mostrou até onde minha mãe tá disposta a ir. Eu tava saindo do trabalho, cansada, quando uma colega chegou sorrindo e falou: "Parabéns, viu? Fiquei sabendo da novidade." E eu: "Que novidade?" Ela piscou e disse: "Ué, que você tá grávida." Na hora eu gelei. Meu coração quase saiu pela boca. Eu ri sem graça, falei que era mentira, mas por dentro eu já sabia. Quem tinha espalhado isso só podia ser minha mãe. Eu não sabia se ria ou se chorava. Minha colega lá, toda feliz por mim, e eu parada feito uma tonta tentando processar. Grávida? No fundo, eu já sabia de onde vinha isso. E quando a ficha caiu, eu senti aquela mistura de raiva e desespero que só quem já foi ferrado pela própria família entende. No dia seguinte, a fofoca já tinha corrido solta. Gente me olhando torto no ônibus, vizinha me parando na rua com aquele sorrisinho falso. E aí, vai ser menino ou menina? Eu só queria enfiar a cara num buraco. Na empresa foi pior. A supervisora me chamou na salinha, fechou a porta e mandou aquele papo: "Olha, a gente respeita sua vida pessoal, mas é importante você nos avisar com antecedência, caso realmente esteja grávida." E eu não tô grávida. É mentira. Ela me olhou meio desconfiada, como se eu estivesse escondendo algo. Cara, foi humilhante. Cheguei em casa virada no giraia. Minha mãe tava lá, toda plena, passando café, como se nada tivesse acontecido. Eu bati a porta com força e já soltei: "Mãe, o que você andou falando por aí?" Ela nem piscou. Fingiu surpresa, toda teatral. "Do que você tá falando, filha? Não se faz de sonsa, não." Eu já tava gritando. A cidade inteira agora acha que eu tô grávida. Até no meu trabalho tão me cobrando. E sabe o que ela fez? Riu na minha cara. "Ai meu Deus, o povo aumenta tudo. Eu só comentei que logo você ia me dar um netinho." Eles entenderam errado. Errado, mãe? Eu tremia de raiva. Isso não é entender errado. Isso é você inventando história. Ela cruzou os braços, toda debochada. E se fosse verdade, qual o problema? Não seria maravilhoso? Foi aí que eu percebi que não era descuido. Não era mal entendido. Era plano. Minha mãe tinha jogado essa mentira, porque queria me empurrar ainda mais para essa vida que ela sonhou, uma vida que não é a minha. "Você tá destruindo a minha vida, sabia? Eu não sou sua boneca, não sou sua incubadora, não sou nada disso que você inventa." Ela me olhou com aquele olhar frio calculado que sempre me arrepiava. "Eu só quero o melhor pra você. Você é muito nova pra entender." "Melhor pra mim?" Ri de nervoso. "Não, mãe. É o melhor pra você, pra sua imagem, pro seu ego, pra você se sentir importante." O clima ficou pesado. Minha mãe, claro, não assumiu nada. Virou o jogo como sempre fazia, se vitimizando. "Depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me trata? Eu me matei pra criar você, e agora sou a vilã." Cara, ouvir isso foi como levar um soco no estômago. Porque por um segundo, a culpa bateu. Eu comecei a pensar: será que eu tô exagerando? Será que eu sou mesmo ingrata? Mas aí lembrei da humilhação no trabalho, dos olhares na rua, dos sonhos destruídos. E a raiva voltou ainda mais forte. Naquela noite, deitada na cama, eu fiquei encarando o teto e me perguntando: até onde ela ia chegar? Se ela já estava inventando gravidez, o que mais ela seria capaz de fazer? E a resposta, no fundo, eu já sabia: qualquer coisa. Depois dessa treta da gravidez, eu fiquei uns dias sem nem querer olhar na cara da minha mãe. Mas adivinha? Ela continuou agindo como se nada tivesse rolado. Pior, como se eu fosse a errada da história. De repente, toda vez que a gente discutia, ela começava com um drama novo. "Ah, você vai me deixar sozinha e eu vou acabar passando mal, ninguém liga pra mim, só você, e você não me valoriza." Cara, era tipo um script, parecia novela mexicana. Só que a diferença é que novela a gente pode desligar, né? Eu não tinha como desligar minha própria mãe. E aí veio o pior. Ela começou a me isolar. Tipo, se eu falava que ia sair com alguma amiga, ela inventava desculpa pra eu ficar em casa. Um dia, cheguei a ouvir ela ligando escondido pra uma colega minha, falando que eu não tava bem, que era melhor não me chamar pra nada. Mano, eu fiquei chocada. Era como se ela tivesse montando uma redoma em volta de mim, deixando claro que se dependesse dela, eu não ia ter vida fora daquela casa. Eu me senti presa. Literalmente presa. Sabe aquela sensação de que qualquer escolha que você tenta fazer, alguém tá lá puxando a corda de volta? Era isso. E o pior é que ela ainda fazia parecer que era por amor. "Eu só quero cuidar de você, filha", dizia, toda boazinha.
Você não entende, mas o mundo lá fora é cruel. Na real, o mundo cruel era dentro de casa. Eu comecei a ficar paranoica. Tipo, será que ela ia sabotar meu trabalho de novo? Será que ia inventar outra mentira ainda maior? Eu já nem sabia mais em quem confiar, porque ela adorava espalhar as coisas do jeito dela, então eu não tinha certeza se meus amigos acreditavam em mim ou nela. E olha, eu vou falar a real. Eu pensei em desistir de tudo. Aceitar o jogo, ficar quieta, viver do jeito que ela queria. Porque, cara, lutar contra a minha mãe era como lutar contra uma muralha. Sempre que eu achava que ia conseguir derrubar, vinha mais um tijolo. Mas ao mesmo tempo tinha uma voz dentro de mim gritando: se você não sair agora, você nunca mais vai sair. E era essa voz que não me deixava desistir. Quando eu achei que as coisas podiam começar a melhorar, a vida veio e me deu outro tapa na cara. Tipo, eu conheci um cara. Não era nada sério ainda, mas a gente tava saindo, conversando, e eu, sei lá. Fazia tempo que eu não me sentia assim, sabe? Com leveza. Parecia que finalmente alguma coisa podia dar certo. Só que, claro, minha mãe descobriu. E aí, mano, acabou a paz. Ela não só quis conhecer o cara, como já começou com aquela energia maluca de vou virar avó agora. Eu juro que parecia pegadinha. A gente tinha saído, sei lá, 2 vezes, e ela já tava falando de neto. Teve uma vez que ele foi lá em casa, erro meu, eu devia ter sabido que ia dar merda, e ela começou: então, você gosta de criança? Ele riu meio sem graça, respondeu que sim e ela: ai que ótimo. Porque minha filha sempre quis ser mãe cedo, né filha? E eu fiquei tipo: eu nunca disse isso. O clima ficou pesadíssimo. Eu tentando mudar de assunto, ele sem saber onde enfiar a cara, e ela insistindo: eu só espero que vocês não percam tempo, né? Jovens, saudáveis, não tem por que esperar tanto. Mano, eu queria desaparecer. Depois desse dia ele ficou diferente. Mandava mensagem mais frio, demorava pra responder. Até que um dia ele falou: olha, eu gostei muito de você, mas acho que as coisas estão indo rápido demais. Sua mãe parece, sei lá, muito envolvida. Na hora, meu coração despencou. Eu tentei explicar que não era assim, que minha mãe era intensa, que eu não tinha nada a ver com aquilo. Mas no fundo eu sabia, ele já tinha decidido se afastar. E tudo por quê? Porque a minha mãe não consegue simplesmente ficar na dela. Nem quando se trata da minha vida amorosa. Eu fiquei com uma raiva tão grande que quase explode. Mas também bateu aquela tristeza pesada, sabe? Porque era como se ela tivesse arrancado de mim a única coisa boa que eu tinha encontrado em meses. Naquela noite, eu fiquei pensando: será que algum dia eu vou conseguir ter um relacionamento normal? Tipo, sem ela no meio, sem ela querer controlar até quem eu beijo, quem eu amo, quem eu quero ter por perto. A real é que eu não sei. Porque olhando pra trás, percebo que minha mãe sempre deu um jeito de estragar qualquer chance que eu tinha de ser feliz fora dela. Seja um emprego, um plano de mudar de cidade, ou agora, até o amor. E mano, isso dói de um jeito que eu não sei nem explicar. Véu já tava no limite. Depois de tudo que rolou com aquele cara, eu cheguei em casa destruída. Só queria ficar no meu canto, deitar, esquecer o mundo. Mas, claro, minha mãe não ia deixar barato. Ela entrou no meu quarto sem bater, como sempre, e soltou: ele não era pra você mesmo. Você precisa de alguém que te dê segurança, que te dê uma família. Velho, quando ela falou família, eu senti o sangue ferver. Foi como se tudo que eu vinha guardando explodisse de uma vez. Mãe, pelo amor de Deus, para. Eu gritei, levantando da cama. Você não entende que eu não quero isso? Eu não quero um filho agora, não quero um casamento arranjado, não quero nada disso que você tá tentando enfiar goela abaixo. Ela arregalou os olhos, como se eu tivesse acabado de cometer um crime. E aí veio o clássico: olha como você fala comigo. Eu sou sua mãe, eu só quero o melhor pra você. Melhor pra mim? Eu ri de nervoso. Não, mãe, você só quer o melhor pra você. Você quer um neto, você quer se sentir importante, quer se mostrar pros outros como a mãe perfeita que criou a filha perfeita. Só que eu não sou isso, caramba. Ela começou a chorar, aquela choradeira ensaiada que eu já conhecia de cor. Depois de tudo que eu fiz, eu sacrifiquei a minha vida inteira por você, e você me trata assim? Mano, eu respirei fundo. Pela primeira vez, não senti culpa. Você não sacrificou nada, mãe. Você sempre fez tudo pensando em você. Até agora. É sempre sobre você. Ela tentou se aproximar, segurar meu braço, mas eu afastei na hora. Chega, mãe. Chega. Você tá destruindo minha vida. Você não me deixa trabalhar, não me deixa ter amigos, não me deixa namorar, nem respirar eu consigo mais perto de você. O silêncio que ficou depois disso foi pesado. Ela me olhava como se eu fosse uma estranha dentro da própria casa. E eu só pensava: finalmente falei.
Mas claro, ela não ia perder a chance de soltar a última cartada. Você vai se arrepender, disse fria. Um dia vai ver que eu tava certa. E eu respondi firme, quase cuspindo as palavras, talvez. Mas pelo menos vai ser a minha vida e não a sua. Naquele momento, eu senti como se uma corrente tivesse se quebrado dentro de mim. Mas ao mesmo tempo, veio aquele medo. Até onde ela ainda podia ir para me prender? Depois daquela briga, eu achei que tinha feito alguma diferença, sabe? Que finalmente ela ia perceber que estava passando dos limites. Que sei lá, talvez recuasse um pouco. Mas não, mano. Eu devia ter lembrado que a minha mãe não é do tipo que perde fácil. Se ela sente que tá perdendo o controle, ela não recua, ela dobra a aposta. E foi isso que ela fez. De um dia pro outro, parece que eu virei a vilã da novela que ela tava escrevendo na cabeça dela. No bairro a fofoca já tinha mudado. Agora não era mais a filha dela tá grávida, mas sim, a filha dela é ingrata, maltrata a mãe, não respeita ninguém. Eu ouvia cochicho quando passava, via olhar atravessado de vizinha que antes me dava bom dia. E sabe como eu descobri que era coisa dela? Porque ouvi com meus próprios ouvidos. Ela no telefone, falando pra uma tia, eu não sei o que fiz pra merecer isso. Criei ela com tanto amor, e agora me trata como se eu fosse lixo. A tia, claro, caiu no papo. E depois disso mais parentes começaram a me evitar. No trabalho não demorou muito pra merda bater na porta também. Um dia, minha chefe me chamou e disse que estava preocupada comigo, porque tinha recebido o comentário de que eu estava passando por problemas sérios em casa e talvez não tivesse condições de me manter no emprego. Eu fiquei sem chão. Como assim? Ela estava mexendo até nisso? Saí da sala tremendo. Tinha vontade de chorar, mas já não saía lágrima nenhuma. Era só vazio. Em casa a pressão aumentava todo dia. Minha mãe não falava mais como antes, não gritava, não pedia. Agora era no silêncio. Me olhava com aquela cara de decepção, aquela aura de você me deve. Às vezes soltava frases soltas. Você vai acabar sozinha. Ninguém vai te querer desse jeito. Eu só queria um neto, mas nem isso você consegue me dar. E mano, cada palavra dessa batia fundo. Eu me sentia pequena, minúscula, como se minha existência fosse inútil se não fosse para satisfazer ela. Comecei a evitar sair. Pra quê? Lá fora já tava todo mundo me olhando torto mesmo. Minha vida social virou pó. Meus amigos sumiram, uns porque acreditaram nas histórias dela, outros porque cansaram de me ver sempre com desculpa, sempre presa. E no meio desse caos eu tentava agarrar qualquer restinho de esperança. Pensei em sair escondida, pegar um ônibus para qualquer lugar. Mas aí vinha a realidade, eu tinha pouco dinheiro, nenhum apoio, nenhuma rede de amigos confiáveis. Eu ia para onde? Ia viver como? E enquanto isso minha mãe seguia. Cada dia um passo a mais, uma nova forma de me segurar. Teve uma vez que entrei no quarto dela e achei uma caixa cheia de panfletos de clínicas de fertilidade. Eu travei. Quer dizer, ela já estava planejando, de algum jeito, me empurrar para esse caminho. Não importava se eu queria ou não. Aí, mano, eu quebrei de vez. Senti como se minha vida tivesse sido sequestrada, como se eu fosse só uma marionete nas mãos dela. Naquela noite, arrumei minhas coisas. Joguei umas roupas numa mochila, peguei os documentos, o pouco de dinheiro que tinha guardado. Meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar o peito. Eu não tinha nem plano direito, só sabia que precisava sair dali. Fui até a porta na pontinha do pé, tentando não fazer barulho. A mão suada na maçaneta, a respiração presa e na minha cabeça só tinha uma frase, é agora ou nunca. Mas quando girei a chave, ouvi a voz dela atrás de mim. Pra onde você pensa que vai, minha filha? Meu corpo congelou. Devagar, virei o rosto. Ela estava ali, parada no corredor, com aquele olhar que misturava raiva e triunfo. Como se tivesse esperado esse momento. Eu não consegui responder. Só fiquei ali estática com a mala na mão, sentindo o peso de todos esses anos cair de uma vez. E pela primeira vez na vida, eu percebi, eu nunca vou conseguir fugir dela. Nunca.